TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto, e você vai ver a seguir. Ventos acima de 90 km por hora colocam Petrópolis em alerta. Incêndio atinge vegetação no bairro da Glória, Petrópolis. Lei de diretrizes orçamentárias mantém mínimo de 2% para obras de prevenção de desastres em Petrópolis. Audiência pública discute crise no transporte público em Petrópolis. Defensoria tenta impedir adiamento da implantação da DEAN para 2028. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Petrópolis está em alerta para a previsão de rajadas de vento que podem superar os 90 km por hora nesta sexta-feira. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a atuação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão deve provocar ventos de moderados a muito fortes na região serrana. Diante desse cenário, a Prefeitura suspendeu as aulas presenciais em todas as escolas da rede municipal como medida preventiva. A suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis acompanha a decisão do governo do estado e, segundo a prefeitura, tem como objetivo garantir a segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação. Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Fernandes, nesta sexta-feira, uma frente fria se forma em decorrência do ciclone extratropical, também conhecido como ciclone bomba, o que acelera ainda mais os ventos. O avanço desse sistema frontal tende a acelerar os ventos na região sudeste como um todo. Então, assim, todo o Rio de Janeiro está favorável para a ocorrência de vendaval no decorrer da sexta-feira. De acordo com o INMET, os efeitos na região serrana e principalmente em Petrópolis vão se concentrar entre sexta-feira e sábado. Os efeitos serão mais no sábado, na sexta e no sábado. Já no domingo, não existe perspectiva nenhuma de ventos fortes, nem chuva para a região. Mas na segunda-feira, o avanço de uma outra frente fria tende a trazer chuva para todo o estado do Rio, inclusive para a região serrana do estado. A Defesa Civil Estadual reforçou as equipes da Sala de Situação, que monitora as condições meteorológicas 24 horas por dia e mantém contato permanente com as defesas civis municipais para acompanhar a evolução do cenário e orientar as ações preventivas. A Secretaria Estadual de Defesa Civil vem acompanhando a situação, fazendo o devido monitoramento através da nossa sala de situação. A Força Especializada de Defesa Civil está em contato com os municípios, com a Defesa Civil de cada município. Estamos preparados, organizados. A orientação é que a população evite permanecer próximo a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas. Não estacione veículos sob árvores, mantenha portas e janelas fechadas, evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de ventos mais intensos e não toque em cabos elétricos caídos. Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros através do número 193, podendo também acionar a instituição por meio do nosso aplicativo. A Prefeitura de Petrópolis também recomenda que a população acompanhe os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil.
Gente, eu fui no centro agora há pouco, por volta de meio-dia, e a situação aqui, pelo menos perto da rodoviária, estava tranquila, mas a tendência é que os ventos fiquem mais fortes a partir da tarde de hoje à noite e também amanhã, então todo cuidado é pouco. E claro, qualquer emergência, ligue para a Defesa Civil através do número 199 ou o Corpo de Bombeiros através do número 193. E agora falando sobre um incêndio em uma vegetação que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira no bairro da Glória, em Petrópolis. E olha, esse tipo de ocorrência não é exclusivo aqui da cidade imperial. Isso porque nos últimos 5 dias, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro registrou mais de 800 ocorrências de incêndios em todo o território fluminense. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 3h40 da tarde desta quinta-feira para o combate às chamas no bairro da Glória, em Petrópolis. As imagens que circularam pelas redes sociais mostraram a intensidade e a preocupação dos moradores da localidade com as chamas. Próximo à minha casa. Poxa, eu com criança dentro de casa. Poxa, pelo amor de Deus, tenha compaixão. Quando for colocar fogo, né, alguma coisa, fez uma capina, espera não ter vento nenhum. Pô, porque não tem necessidade disso, não. Os militares atuaram durante mais de 5 horas no combate à queimada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi debelado totalmente às 9h10 da noite. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio ou a existência de danos materiais. Segundo o coronel Tarcísio Antônio, secretário de Estado de Defesa Civil, houve um aumento de mais de 40% no número de ocorrências de queimadas, comparando julho de 2025 e julho de 2026. Somente nos últimos 5 dias, atuamos em mais de 800 eventos de combate a incêndios florestais. A recomendação é que a população evite fogueiras para limpeza de terrenos e queima de lixo. Outro cuidado muito importante é com fogos de artifícios e a soltura de balões. Então a população deve se cuidar, atentar para essas recomendações com o objetivo de evitarmos novos focos de incêndio. Em caso de incêndio, entrem em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193 e também através do nosso aplicativo para acionamento de socorro 193 RJ. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis, prevê a manutenção de, no mínimo, 2% da receita recorrente líquida do município às ações de prevenção e mitigação de desastres que envolvem obras de contenção de encostas, estabilização de taludes, drenagem urbana e proteção de rios e córregos. A receita projetada pela Prefeitura para 2027 é de pouco mais de R$ 1.800.000. A receita corrente líquida no valor de R$ 1.807.905, aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara Municipal de Petrópolis, abre uma janela para que sejam destinados cerca de R$ 36.200.000 para a mitigação de eventos extremos. Nesse sentido, de acordo com a LOA, vai englobar uma reserva de contingência no montante equivalente até o limite de 1% da receita corrente líquida. Outro ponto de destaque do projeto é que o município realize adequações na legislação tributária em razão da reforma tributária, incluindo a adaptação ao novo modelo de tributação e ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o Imposto sobre Circulação de Serviços, o ICMS, e o Imposto de Serviços. O Executivo poderá adequar o sistema de fiscalização e arrecadação tributária e consolidar o uso da nota de serviços eletrônicas usadas nacionalmente. A LDO mantém a obrigatoriedade de separar partes para setores obrigatórios, seguindo a Constituição, ao destinar 25% para a educação e 15% para a saúde. Além disso, o Executivo poderá pedir autorização para remanejar até 30% do orçamento durante a execução da LOA.
O documento estabelece que as emendas individuais dos vereadores poderão alcançar até 1,2% da receita corrente líquida, conforme as regras constitucionais, sendo metade destinada a áreas prioritárias. Caso a arrecadação fique abaixo do esperado, a Prefeitura poderá limitar despesas para cumprir as metas fiscais, preservando gastos obrigatórios como saúde, educação, dívida pública e assistência social. O texto também determina a divulgação de informações sobre execução orçamentária, audiências públicas, relatórios fiscais e precatórios, reforçando regras de transparência. E após uma sequência de problemas envolvendo a Turp, como os 2 casos de princípio de incêndio, além do incêndio que destruiu um ônibus e da apreensão de um coletivo pela Polícia Rodoviária Federal, a Justiça realizou nesta quinta-feira uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis para acompanhar a intervenção na empresa. Durante a sessão, as causas dos incêndios, a ausência dos relatórios mensais de operação e a segurança dos passageiros foram os principais temas em debate. A audiência reuniu representantes da CEPETRANS, da Turp, do Sindicato dos Rodoviários e do Ministério Público. O primeiro a prestar depoimento foi o presidente da CEPETRANS, Luciano Moreira. Sobre os 3 casos registrados no último fim de semana, ele afirmou que um dos princípios de incêndio foi provocado pelo travamento da lona de freio, outro por um curto-circuito na parte elétrica do farol dianteiro e que o caso que destruiu completamente um ônibus ainda está em apuração. Segundo ele, nenhum dos veículos havia sido reprovado na última vistoria da CEPETRANS, realizada em março. Durante o depoimento, Luciano também afirmou que os dados operacionais da intervenção ainda não foram apresentados à Justiça porque precisam passar primeiro pelo Conselho Municipal de Transportes, o Comutran. Segundo ele, as reuniões do Conselho não foram realizadas nos últimos 2 meses e essa situação deve ser regularizada no próximo dia 10. O presidente da CEPETRANS também avaliou os primeiros resultados da intervenção na Turp, iniciada em maio desse ano. Segundo Luciano Moreira, a medida conseguiu estabilizar o serviço em relação às paralisações dos rodoviários. Ele afirmou que, desde o início da intervenção, os salários dos funcionários passaram a ser pagos em dia e que 3 repasses de FGTS foram realizados em 2 meses, algo que, segundo ele, não acontecia desde 2022. Por outro lado, o presidente reconheceu que a melhora operacional ainda é limitada e que os resultados financeiros da empresa ainda não apareceram de forma significativa. Esse veículo que pegou fogo, por exemplo, de cabeça aqui eu posso lhe dizer que no mês passado ele só teve uma falha, ele só parou uma vez, no mês seguinte ele teve 2 falhas e no mês seguinte, anterior, né, ele teve 3 falhas. Então a sensação que eu tenho quando eu olho só para os números é que ele estava passando por algum tipo de manutenção periódica, que estava conseguindo fazer ele ficar melhor. A promotora Vanessa Katz também fez duras críticas à situação do transporte público. Ela afirmou que o problema é estrutural e que em 25 anos de atuação no Ministério Público, nunca havia visto um ônibus incendiar no meio da rua. A promotora também questionou se Petrópolis teria estrutura para atender um acidente com múltiplas vítimas. A mesma defendeu que a situação exige providências urgentes para garantir a segurança dos passageiros. Se a gente tem um evento ali danoso, né, com múltiplas vítimas, a gente não tem condições de dar atendimento. Nem o Corpo de Bombeiros tem estrutura para atender um evento dessa magnitude. A promotora Vanessa Katz também questionou se a população está, de fato, segura para utilizar o transporte público. Segundo Luciano Moreira, só seria possível responder a essa pergunta após a realização do LIT veicular, o laudo de inspeção técnica veicular. Diante disso, a promotora informou que vai solicitar a vistoria completa de toda a frota. Em resposta, o presidente da CEPETRANS afirmou que o LIT veicular será realizado em caráter emergencial, além da vistoria já prevista no calendário para esse mês de agosto. O nível do que tinha queimado era muito grande. A gente pensava que era menor, mas derreteu o assoalho, parte do motor, então derreteu muita coisa.
O delegado Ney Loureiro, da 105ª Delegacia de Polícia, também estava presente e afirmou que a Polícia Civil está à disposição para instaurar inquérito policial e realizar a perícia nos veículos, desde que haja determinação e condições para o exame. Ele ressaltou, no entanto, que a perícia sobre o ônibus destruído pelas chamas pode ficar prejudicada, já que não foi realizada no local da ocorrência e pelo lapso temporal entre o fato e a solicitação do exame. Por mais difícil que seja, vírgula, o município precisa agir, vírgula, pois agora temos novamente, vírgula, assim como no fim da Petroíta e da Cascatinha, vírgula, a população em risco. Por fim, a Justiça determinou que a CPTRANS realize uma vistoria técnica minuciosa em toda a frota da Turp e apresente um relatório em até 10 dias. Os veículos que forem reprovados por falta de segurança deverão ser retirados de circulação. A ata da audiência também será encaminhada à 105ª Delegacia de Polícia para apuração de possíveis crimes relacionados ao incêndio que destruiu um ônibus no dia 1º de agosto. O veículo deverá ser preservado para a realização da perícia da Polícia Civil. E agora, saindo um pouco desse caos do transporte público, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pediu à Justiça que rejeite o pedido do governo do estado para adiar de agosto de 2026 para dezembro de 2028 a implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, aqui em Petrópolis. O pedido foi protocolado na ação civil pública que cobra a implantação do equipamento aqui na cidade imperial. Segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o governo do estado não apresentou qualquer fato novo ou motivo de força maior que justifique o adiamento da implantação da DEAM em Petrópolis, de agosto de 2026 para dezembro de 2028. A petição sustenta que o cronograma apresentado pelo governo descreve apenas etapas administrativas comuns, como elaboração de projetos, licitação e execução de obras que já eram previsíveis antes mesmo do ajuizamento da ação. Para o órgão, a demora decorre exclusivamente da condução administrativa do próprio Estado e não pode servir como justificativa para ampliar o prazo de implantação da delegacia. A gente precisa lembrar que a Lei Maria da Penha, ela prevê ali a obrigação do Estado de expandir os equipamentos especializados de defesa da mulher e de proteção da mulher. E essa lei completa 20 anos nesse mês de agosto. E aqui no Rio de Janeiro, em 2022, uma lei estadual assinada pelo então governador, ela autorizava a criação da DEAM de Petrópolis. A manifestação também afirma que houve pouca movimentação administrativa durante mais de 3 meses após a decisão liminar. Conforme a cronologia apresentada, a ordem judicial passou a produzir efeitos no dia 6 de março de 2026, mas a elaboração efetiva do plano de ação só começou no dia 19 de junho. A Defensoria destaca ainda que diversos atos administrativos foram concentrados em menos de 5 dias, quando o prazo judicial já estava próximo do fim, demonstrando, segundo o órgão, falta de prioridade na execução da medida. Outro argumento utilizado é o crescimento dos indicadores de violência contra a mulher em Petrópolis. Com base nos dados do dossiê Mulher produzido pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, os números passaram de 2.848 ocorrências em 2023 para 3.612 em 2025, um crescimento de aproximadamente 26,8%. Para o órgão, esses números reforçam a necessidade de implantação da DEAM sem novos adiamentos. Essa demanda específica de Petrópolis, ela já é conhecida do estado do Rio de Janeiro há pelo menos 4 anos. Então, a gente não está falando de poucos meses para o estado se preparar
como o Estado colocou no processo. A gente está falando de anos sem qualquer ação concreta por uma demanda extremamente urgente. Além de rejeitar a prorrogação do prazo, a Defensoria requer que a Justiça mantenha a determinação para que a delegacia funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana. Determine que o Estado adote medidas imediatas para acelerar a implantação, apresente relatórios periódicos sobre o andamento das obras e mantenha a aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. É importante lembrar que a verba do Fundo Nacional de Segurança Pública está disponível para a construção dessa DEAN. E é um risco considerável de perda desse dinheiro, dessa verba, se o Estado do Rio de Janeiro não utilizá-la até o final desse ano de 2026. Em nota, o governo do estado informou que vai recorrer das decisões judiciais por entender que Petrópolis já dispõe de estruturas especializadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Segundo a Polícia Civil, a 105ª Delegacia de Polícia conta com um núcleo integrado de atendimento à mulher, UNIAM, com policiais capacitados e espaço adequado para acolhimento e registro de ocorrências. O estado afirma ainda que o modelo segue o padrão adotado em outros municípios fluminenses. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Militar prende 2 homens, apreende um adolescente e mais de 450 porções de drogas em Petrópolis. Campanha Nacional de Multivacinação segue em todo o país para ampliar a cobertura vacinal. Dia Nacional da Saúde destaca yoga como aliada do bem-estar. SUS terá 100 mil teleatendimentos mensais para vício em bets. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta.
Começamos esse bloco com ocorrências policiais, onde 3 ações realizadas pela Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, resultaram na prisão de 2 homens por tráfico de drogas e na apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime na quarta-feira em Petrópolis. As ocorrências foram registradas nos bairros Correias e no Retiro. A primeira ação aconteceu na localidade da Glória, em Correias. Após informações sobre a venda de entorpecentes nas proximidades de uma quadra de futebol, policiais militares, em conjunto com agentes da 105ª Delegacia, passaram a monitorar a região. Os agentes observaram um homem realizando movimentação compatível com o tráfico e escondendo uma sacola em uma área de mata. Após a abordagem, foram encontrados 300 pinos de cocaína prontos para venda. Por essa razão, o suspeito foi encaminhado para a 105ª Delegacia, autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso. Já na comunidade do Neylor, no Retiro, policiais apreenderam um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com o tráfico. Durante a ação, os policiais também abordaram um homem que havia acabado de comprar um pino de cocaína no local. Com o adolescente, foram apreendidas 116 cápsulas de cocaína, 37 tabletes de maconha, R$ 63 em dinheiro e um celular. O usuário foi autuado por posse e uso de drogas, ouvido e liberado. A terceira ocorrência foi registrada na quarta-feira à noite, também em Correias, na localidade conhecida como Grota. Após nova denúncia de tráfico, policiais militares e civis localizaram um homem que tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, mas foi detido. Segundo a polícia, o suspeito confessou a prática do tráfico e indicou o local onde mantinha as drogas. Na residência dele, foram encontrados 39 pinos de cocaína e R$ 33 em espécie. Com o homem que estava no local para comprar entorpecentes, foram apreendidos R$ 30 e um cachimbo para consumo de drogas. Os envolvidos foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso. O outro homem foi ouvido e liberado. E agora, mudando de assunto, no Dia Nacional da Saúde, que foi celebrado na quarta-feira, especialistas chamaram a atenção para a importância da prevenção e do cuidado integral com o corpo e a mente. O yoga tem conquistado cada vez mais espaço como uma prática complementar para promover saúde física e emocional, ajudando também no controle da ansiedade, das dores crônicas e na melhora da qualidade de vida. Confira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o bem-estar vai além da ausência de doenças e envolve físico, mental e social saudáveis. A valorização do yoga acompanha justamente essa mudança na forma de compreender o conceito de saúde. No Brasil, cerca de 37% da população convive com dores crônicas e aproximadamente 9,3% sofre com transtornos de ansiedade. Nesse cenário, práticas que unem movimento, fortalecimento muscular, respiração consciente e atenção plena ganham espaço como ferramentas de prevenção e promoção da saúde. Mais do que uma atividade física, o yoga tem sido indicado como complemento aos tratamentos convencionais. A prática ajuda a desenvolver a consciência corporal, reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida, sempre respeitando os limites e as necessidades de cada pessoa. Segundo a professora de yoga Alessandra Pavão, cada vez mais alunos chegam às aulas por recomendação de médicos e psicólogos. Vale lembrar que o yoga não substitui tratamentos médicos, mas pode contribuir para aliviar dores, reduzir tensões físicas e emocionais, melhorar o sono e estimular hábitos mais saudáveis por meio da respiração e do movimento consciente. Cuidar da saúde não é apenas cuidar das doenças, mas criar pequenos hábitos que te ajudem a fortalecer o seu corpo e equilibrar a sua mente. E o yoga traz como proposta esse cuidado. Então comece hoje a cuidar de você. São pequenas mudanças que fazem diferença na qualidade de vida. Os benefícios também aparecem na experiência de quem pratica. Diagnosticada com esclerose múltipla, Ana Lúcia começou a fazer yoga por orientação médica para fortalecer a musculatura. Com o tempo, ela apresentou redução de dores e tremores. E para mim foi assim, dava com vinho. Eu tremia muito, não tinha força nos braços. Eu ficava
muita fraqueza, Agora não, eu não sei ver minha vida sem o yoga. Em Petrópolis, o yoga também tem ganhado espaço em iniciativas voltadas à promoção da saúde e do bem-estar. O Espaço Kamala, em Nogueira, oferece aulas de diferentes modalidades e atividades gratuitas para a comunidade. Já o Museu Imperial recebe, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o projeto gratuito Todo Dia é Dia de Yoga, com aulas abertas de yoga e meditação nos jardins do Palácio. Finalizando esse bloco agora, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ampliou para até 100 mil o número de teleatendimentos mensais para pessoas que enfrentam problemas relacionados a jogos e apostas online. A iniciativa passou a valer no início dessa semana. O serviço começou a ser ofertado em março com uma média de 600 teleatendimentos mensais. A expansão, de acordo com o Ministério da Saúde, se fez necessária em razão da alta procura do equipamento. A ferramenta é oferecida por meio do aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Com atendimento remoto, sigiloso e acolhedor, o serviço oferece orientação e acompanhamento profissional, funcionando como uma porta de entrada para a rede de atenção psicossocial. Os dados do Ministério da Saúde brasileira indicam que mais de 1 milhão de pessoas já solicitaram a autoexclusão do CPF de sites e aplicativos de aposta, por meio da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta do Observatório de Saúde do Brasil em apostas eletrônicas. Os números mostram ainda que 35% das pessoas acionaram a autoexclusão em razão da perda do controle sobre as apostas, fator que torna necessário a ampliação da ferramenta. E você vai ver a seguir. Rio de Janeiro registrou mais de 9 mil inscritos no FIES do segundo semestre. Resultado da segunda chamada do ProUni já está disponível. Prazo para recurso de atendimento especializado no ENAD termina nesta sexta-feira. Governo reúne dados para novo relatório sobre igualdade salarial. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã.
Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E o Rio de Janeiro registrou mais de 9.000 inscritos no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao segundo semestre de 2026. Os estudantes que não foram convocados na chamada regular passaram a disputar as vagas por meio da lista de espera a partir de quinta-feira. Ao todo, o processo seletivo registrou 9.209 inscritos no estado do Rio de Janeiro. Os candidatos pré-selecionados tiveram até o dia 4 de agosto para complementar as informações da inscrição no sistema do FIES Seleção. Após essa etapa, os estudantes devem validar a documentação na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino para a qual foram selecionados e, em seguida, realizar os procedimentos junto à instituição financeira responsável pelo contrato. Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada regular foram incluídos automaticamente na lista de espera, cujas convocações acontecem entre 7 de agosto e 24 de setembro. Como não haverá novo ranqueamento, os participantes devem acompanhar periodicamente a página do FIES Seleção para verificar uma eventual pré-seleção. Em todo o país, o FIES registrou 127.175 inscritos, que realizaram mais de 315 mil inscrições, já que cada candidato pôde escolher até 3 opções de curso. As mulheres representaram 67,5% dos participantes, enquanto os homens corresponderam a 32,5%. O processo seletivo também registrou mais de 72 mil candidatos autodeclarados pretos ou pardos, além da participação de indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O FIES Social manteve a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscritos no CAD único. Os beneficiários que atendem aos critérios podem financiar até 100% das mensalidades. Tanto no FIES quanto no FIES Social, também há reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e candidatos autodeclarados pretos e pardos. E os estudantes que participaram do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, também referente ao segundo semestre agora de 2026, já podem consultar o resultado da segunda chamada. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 14 de agosto para comprovar as informações prestadas na inscrição e garantir a bolsa de estudos. O resultado está disponível no portal de acesso único ao ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, o prazo para a apresentação da documentação começou na quarta-feira, dia 5, e segue até o dia 14 de agosto. A documentação exigida deve ser entregue diretamente à instituição de ensino superior, para a qual o candidato foi pré-selecionado. As faculdades podem disponibilizar serviços eletrônicos para o envio dos documentos, mas cabe ao estudante verificar os horários e os procedimentos adotados pela instituição. O Ministério da Educação alerta que a perda do prazo ou a não comprovação das informações ditas no momento da inscrição vai resultar na reprovação do candidato para obtenção da bolsa. Os estudantes que não forem pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas ainda poderão participar da lista de espera. Para isso, será necessário manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista de espera está previsto para o dia 1º de setembro, e os candidatos convocados terão até o dia 14 do mesmo mês para comprovar as informações da inscrição. Nesta edição do ProUni, estão sendo ofertadas 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação, distribuídos em 879 instituições privadas de ensino superior. Desse total, 219.725 bolsas são integrais, com cobertura de 100% da mensalidade, e 251.579 são parciais, custeando metade do valor do curso. O programa também reserva vagas para candidatos que se enquadram nas políticas de ações afirmativas, como pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior privado para estudantes de baixa renda em todo o país. E ainda falando de educação, os participantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2026,
para cursos de bacharelado e tecnologia que tiveram o pedido de atendimento especializado negado podem apresentar recurso até esta sexta-feira, ou seja, hoje. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo sistema ENAD, com a senha da plataforma gov.br. Para solicitar a revisão do pedido, o participante deve acessar o sistema ENAD e anexar novamente a documentação que comprove a necessidade de atendimento especializado, observando os critérios estabelecidos no edital. Vale destacar que o atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos específicos para realizar a prova em condições de igualdade com os demais candidatos. Entre as situações previstas estão as pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e participantes com outras condições específicas definidas no edital. O resultado da análise dos recursos será divulgado no próximo dia 14, no mesmo sistema utilizado para a inscrição e o acompanhamento do exame. A aplicação da prova do ENAD está marcada para o dia 29 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. O exame terá duração total de 4 horas e será dividido em 2 partes. A primeira etapa vai avaliar a formação geral dos estudantes e será composta por 15 questões de múltipla escolha. A segunda parte será específica para cada uma das 18 áreas avaliadas, entre elas arquitetura e urbanismo, engenharias, ciências da computação e química. Essa etapa terá 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos alunos ao final dos cursos de graduação, com o objetivo de verificar a aprendizagem dos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, além do desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional. Os resultados do ENAD e as respostas dos participantes ao questionário do estudante são utilizados na composição dos indicadores de qualidade da educação superior, conforme a metodologia e a regulamentação vigentes. E agora, mudando de assunto, começou nesta semana o prazo para que empresas com 100 ou mais empregados atualizem os dados que serão utilizados na elaboração do 6º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. O envio das informações deve ser feito até o dia 31 de agosto por meio da área do empregador no portal Emprega Brasil. Confira. O relatório é uma exigência da Lei da Igualdade Salarial, sancionada em 2023, e tem como objetivo dar mais transparência às diferenças de salários e remunerações entre homens e mulheres nas empresas. A legislação determina que empresas com 100 ou mais empregados adotem medidas para garantir a igualdade salarial e de critérios remuneratórios, além de promover ações de combate à discriminação no ambiente de trabalho. Os dados são consolidados pelo Ministério do Trabalho e Emprego a partir das informações do E-Social e de dados complementares enviados pelas empresas. Entre as informações solicitadas estão os critérios utilizados para remuneração e promoção profissional, a existência de plano de cargos e salários, políticas de incentivo à contratação de mulheres e ações de apoio à parentalidade e à diversidade. O levantamento também analisa a participação de homens e mulheres nos diferentes cargos e compara os valores pagos aos trabalhadores. Caso sejam identificadas diferenças salariais relacionadas ao gênero, a empresa poderá ser notificada para apresentar um plano de ação com medidas para eliminar as desigualdades encontradas. Além de garantir mais transparência, o relatório serve como instrumento para o desenvolvimento de políticas de equilíbrio no mercado de trabalho. A lei também prevê a implementação de mecanismos de fiscalização, canais de denúncia para casos de discriminação salarial e ações de capacitação e promoção da diversidade nas empresas. Após o encerramento do prazo de envio das informações, o Ministério do Trabalho e Emprego fará a consolidação dos dados e vai publicar o 6º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Depois da divulgação, as empresas deverão disponibilizar o documento nos canais oficiais, como sites e redes sociais, para garantir o acesso dos trabalhadores e da sociedade às informações. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu na quarta-feira em 0,25 ponto percentual a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira e que vai passar de 14,25% para 14% ao ano. A decisão foi tomada em reunião na sede do Banco Central, em Brasília. Vale destacar que essa é a 4ª vez consecutiva que o comitê reduz os juros.
O Banco Central utiliza a Selic, os juros básicos da economia, como um instrumento para reduzir o ritmo da atividade econômica e, com isso, tentar controlar a inflação do Brasil. Quando o juro sobe ou fica alto por muito tempo, o crédito encarece, ficando mais caro para quem compra no cartão, nas parcelas de produtos e no financiamento de imóveis, levando a uma perda de força no consumo. Quando há redução, a expectativa é de estímulo para a economia e de um menor risco de descontrole nos preços. Segundo a instituição, o novo ajuste gradual, de menos 0,25 ponto, é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta no próximo período. Sobre o ambiente externo, o Banco Central voltou a apontar os cenários de indefinição acerca dos conflitos armados no Oriente Médio e da incerteza sobre a política monetária em algumas economias avançadas. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia desacelerou, mas ainda segue acima do limite superior da meta, enquanto as medidas subjacentes desaceleraram para patamar ligeiramente abaixo do limite superior da meta, observou o Banco Central. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos a agenda cultural e também a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como hoje é sexta-feira, vamos agora saber qual é a programação cultural para esse fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Jonathan Joras.
Olá, e começamos mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. E começa nesta quinta-feira o Chocoserra em Teresópolis. Serão 3 dias de evento para viver o lado mais doce da serra. O Chocoserra acontece no Espaço Cultural Higino, no Bairro Alto, de meio-dia até meia-noite. Então lembrando, o evento começa nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, e vai até domingo, dia 9. Mudando de cidade, agora em Petrópolis, o Teatro Imperial recebe entre sexta-feira e domingo uma programação que reúne música, literatura e cinema para públicos de todas as idades. Entre os destaques estão o espetáculo Conexão DRM, do grupo Dó Ré Mi, o show Tudo Vira MPB, com David Coelho, além da exibição do filme Meu Pé de Laranja Lima e de mais uma edição do projeto Leiturinha. No sábado, também às 8 horas da noite, o cantor David Coelho apresenta a turnê Tudo Vira MPB, com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e um dos nomes em ascensão da música popular brasileira. O artista transforma clássicos do pop, do rock, do samba e de outros gêneros em releituras no ritmo da MPB. O repertório inclui canções que marcaram gerações, como Outono, Epitáfio, Lanterna dos Afogados, La Belle Bijur, prometendo uma noite de muitas emoções e nostalgia. O domingo será dedicado às famílias. Às 11 horas da manhã, o projeto Leiturinha recebe o livro Sou um pouco tímida, em uma atividade gratuita que incentiva o hábito da leitura por meio de uma contação de histórias e interação com o público infantil. Ainda em Petrópolis, o sucesso de Homem-Aranha Um Novo Dia continua no Cinemax Bauhaus. Em sua segunda semana de exibição, de 6 a 12 de agosto, o longa será o único filme em cartaz na sala. E diante da procura registrada pelo público, o cinema decidiu repetir as sessões extras das 10h40 no sábado e no domingo, dia 9 de agosto. Com a classificação indicativa de 12 anos, Homem-Aranha Um Novo Dia acompanha Peter Parker após os acontecimentos de Homem-Aranha sem volta para casa, vivendo em Nova York, depois que sua identidade foi apagada da memória de todos. O herói tenta seguir em frente anonimamente, conciliando a rotina universitária com a missão de proteger a cidade. Sem poder contar aos amigos, Peter precisa enfrentar novos desafios e vilões cada vez mais poderosos, enquanto busca se adaptar à nova realidade. Gente, e essa foi a agenda cultural para este fim de semana. Acabamos de ver dicas muito boas para o fim de semana, mas é claro, antes da gente se programar, precisamos saber qual será a previsão do tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura, então vamos a ela! Olá, e vamos com a previsão do tempo para o fim de semana, que terá um tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol vai predominar tanto no sábado quanto no domingo, sem previsão de chuva. E o grande destaque fica para a elevação de temperaturas, que ganham força no domingo. Isso acontece por causa da atuação de uma massa de ar seco e quente sobre o sudeste, que mantém o céu com poucas nuvens, favorece a maior incidência de sol e permite um aquecimento mais intenso durante as tardes. O resultado é uma sensação de verão em pleno inverno, com máximas chegando e passando inclusive dos 30 graus em praticamente todas as cidades da nossa região de cobertura. Vamos agora para a previsão detalhada das cidades, começando por Nova Friburgo, onde o sábado será de sol com névoa fraca ao amanhecer e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já no domingo, o sol aparece entre algumas nuvens sem previsão de chuva e a temperatura sobe com mínima de 18 e máxima de 29 graus Celsius. Em Teresópolis, o sábado terá sol com algumas nuvens e tempo firme. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. No domingo, o sol continua aparecendo entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros sobem ainda mais, variando entre 19 e 30 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A mínima será de 14 e a máxima de 28 graus. Já no domingo, o sol continua entre algumas nuvens durante o dia.
À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo segue firme. As temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e máxima de 30 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado. Por lá, o calor ganha ainda mais força neste fim de semana, com máximas acima dos 30 graus nos 2 dias. Em Paraíba do Sul, o sábado será de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Os termômetros variam entre 16 e 31 graus. No domingo, o sol aparece entre algumas nuvens e o tempo continua seco. A mínima será de 17 e a máxima chega a 33 graus. E para finalizar a nossa previsão para o fim de semana em Três Rios, o sábado terá sol com algumas nuvens. E como eu adiantei, não tem previsão de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 32 graus. No domingo, o sol continua, predominando entre algumas nuvens. A mínima será de 16 e a máxima chega a 33 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para o fim de semana. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, o DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo com as principais notícias das cidades da nossa região de cobertura. Mas, segunda eu tô de volta e espero por vocês a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.